Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos analisar um tema extremamente importante para as suas provas de procuradoria, que é justamente a relação entre prescrição de trato sucessivo, relação e diferença e prescrição de fundo de direito. Preste bastante atenção porque esse tema é muito importante, justamente porque a prescrição é uma das hipóteses de defesa que podem ser apresentadas pela Fazenda Pública nas peças processuais, além de ser um tema muito cobrado em provas objetivas e também provas orais. Entender a prescrição em face da Fazenda é até simples, existe vídeo aqui no canal sobre isso. Basta com que você entenda o momento em que deve ser aplicado o Decreto 20.910/32, que determina que a prescrição contra a Fazenda Pública é de 5 anos. Existe vídeo aqui no canal, inclusive, explicando por que o STJ não aplica a prescrição trienal do novo Código Civil. Mas tudo bem, nós agora vamos identificar e diferenciar a prescrição de trato sucessivo da prescrição de fundo de direito para te auxiliar nas provas de procurador, nas futuras provas de procuradoria. Bom, a primeira pergunta que se faz sobre o tema é: o que é relação de trato sucessivo e como se dá a prescrição nesse caso? Relação de trato sucessivo é aquela que se prolonga no tempo, como eu coloco aqui, com ciclos renováveis de prestações. Ou seja, as pretensões jurídicas se renovam a cada prestação. Basta você imaginar a situação do relacionamento que o Estado mantém com os seus servidores. Os servidores trabalham 30 dias e, a partir do momento em que trabalham 30 dias, possuem direito à contraprestação obrigacional, que é o recebimento dos vencimentos. Esses vencimentos se renovam a cada 30 dias a partir do trabalho realizado no mês por parte dos servidores. Essa é uma relação de trato sucessivo, diferentemente da relação de trato único. Por exemplo, imagine alguém atropelado por um ônibus público. O trato é único, a relação é de trato único, o evento danoso é aquele. A partir daquele evento surgem direitos e obrigações, mas a relação do Estado mantida com os seus servidores é uma relação que se prolonga no tempo, que se renova a cada mês. São situações bastante diferentes. Muito bem, por que isso é importante? Por quê? Quando você tem relação de trato sucessivo, você não vai aplicar a prescrição do Decreto 20.910 estabelecida no artigo 1º, aquela de 5 anos tão somente. A prescrição que se aplica está prevista no artigo 3º, que diz o seguinte, quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos no presente decreto. Preste bastante atenção na expressão prescrição progressiva, porque ela é sinônimo de prescrição de trato sucessivo. Então, a prova pode trazer prescrição de trato sucessivo ou prescrição progressiva. Aproveite e preste atenção nas seguintes expressões: relação de trato sucessivo, prescrição progressiva ou prescrição de trato sucessivo, relação de trato único, prescrição de fundo de direito. Preste bastante atenção, porque o que vai importar na prova é justamente saber diferenciar a relação de trato sucessivo e quando se aplica a prescrição progressiva da relação de trato único para quando se aplica a prescrição de fundo de direito. Então vamos analisar as duas situações para entendermos melhor, inclusive, o cálculo da prescrição. Relação de trato sucessivo, prescrição progressiva. Imagine, por exemplo, que um servidor ele deixa de receber por parte da administração alguma vantagem que ele entende devida mensalmente. A prescrição se desenvolve de uma forma diferente porque estamos diante de uma relação de trato sucessivo. Então, no momento em que o servidor deixa de receber a vantagem, começa a surgir para ele mês a mês a possibilidade do ajuizamento da ação. Então, se ele deixa de receber a vantagem em janeiro, nós temos, por exemplo, a possibilidade do ajuizamento da ação para questionar esse não recebimento. No momento que ele deixa de receber em fevereiro, renova-se, nesse caso, o equívoco da administração e ele passa também a ter direito a ajuizar uma ação para questionar a prestação de fevereiro. Então, a pretensão jurídica do autor nesse caso, ela surge a cada mês, a cada não recebimento da prestação que entende devida, que foi suprimida pelo poder público por alguma razão. Então, no momento em que ele ajuiza a ação, como fica a questão da prescrição? Se aplica justamente o que está previsto no artigo 3º do Decreto 20.910, que diz o seguinte:
quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prestação atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto. Que prazo? 5 anos. Então, no momento do ajuizamento da ação, o servidor vai poder reclamar as prestações dos últimos 5 anos e o que estiver para além dos 5 anos para trás se encontra prescrito. Isso é prescrição progressiva. E a partir do momento do ajuizamento da ação, se tiver direito à vantagem, existe o resguardo das prestações vindouras. Espero que a tabela tenha ajudado a entender essa situação do cálculo da prescrição progressiva. Então faz toda a diferença você alegar se tratar de prestação de trato sucessivo, o que faz atrair a prescrição progressiva, porque você teria, enquanto administração, que pagar os últimos 5 anos, do que alegar, nesse caso, prescrição a partir de trato único, que aí a prescrição seria de fundo de direito, e o ajuizamento da ação, depois de 5 anos do ato ou fato, gera, nesse caso, a prescrição de toda a pretensão sem ter o que pagar à administração. Nesse caso, relação de trato sucessivo, prescrição progressiva, você tem a aplicação, nesse caso, específico do artigo 3º do decreto, não o artigo 1º, mas o artigo 3º, que diz: quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto. Eu acabei errando aqui na tabela, vou ajeitar rapidinho, trazer o artigo 3º para cá, justamente porque é ele que se aplica, e trazer o artigo 1º para cá, porque se aplica a outra prestação. Muito bem, está aqui, corrigido. Então você tem o seguinte: no que diz respeito à relação de trato sucessivo, prescrição progressiva, aplica-se o artigo 3º do decreto na tabela agora correta. No que diz respeito à relação de trato único, prescrição de fundo de direito, a coisa é um pouco diferente. Imagine que o servidor perde uma vantagem que ele não tem direito de receber, mas recebia porque paga de forma equivocada pela administração. A prescrição não se procede de forma progressiva. A prescrição é de fundo de direito. Então você tem data do ato de perda da vantagem indevida, nós vamos analisar como diferenciar uma situação da outra, momento do ajuizamento da ação. Se daqui para cá se passam mais de 5 anos, você tem a prescrição do fundo de direito e, nesse caso, está a prescrição, a pretensão jurídica está 100% prescrita e não pode ser mais avaliada pelo Poder Judiciário. Então, se daqui para cá você tem mais de 5 anos, você tem a pretensão jurídica que se encontra totalmente prescrita e a prescrição aqui é de fundo de direito. Aplica-se o decreto 20.910, artigo 1º, que diz que contra a Fazenda Pública, de uma forma geral, prescrevem-se as pretensões jurídicas com 5 anos. Então veja que é totalmente importante saber diferenciar se a relação é de trato sucessivo com prescrição progressiva e se a relação é de trato único com prescrição do fundo de direito. O que importa efetivamente para a tua prova, depois de entender uma coisa e outra, é saber diferenciar uma coisa da outra. A grande pergunta desse vídeo você pode me fazer é a seguinte: professor, e como é que eu vou fazer para diferenciar uma situação da outra? Como é que eu vou fazer para diferenciar relação de trato sucessivo com relação de trato único, prescrição progressiva com prescrição de fundo de direito? A questão não é tão simples, mas também não é deveras complicada. Nós temos que avaliar a seguinte situação. Nós temos uma situação com o servidor que deixa de receber uma determinada vantagem e aí eu preciso saber se se trata de prescrição de trato sucessivo ou se trata de prescrição de fundo de direito. A dica 1 está na súmula do STJ de número 85. A súmula do STJ diz o seguinte, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, e aqui é a grande primeira dica, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, aquela forma de cálculo da prescrição que eu acabei de mostrar. Então, a dica 1 está aqui, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Aqui você tem uma grande dica para identificar se se trata de relação de trato sucessivo
ou se trata de relação, nesse caso, de trato único. Se, nesse caso, a vantagem recebida pelo servidor ela é negada enquanto próprio direito pela administração pública, você tem uma relação de trato único e não uma relação de trato sucessivo. Você tem, nesse caso específico, a administração pública negando o direito a uma vantagem, enquanto que na relação de trato sucessivo você tem a administração não negando o próprio direito à vantagem, mas a alguma consequência dela. Imagine o seguinte exemplo. A administração vai lá e baixa uma gratificação do servidor, dizendo que o índice de cálculo da gratificação, o percentual de cálculo da gratificação está errado. A administração não está dizendo, ó servidor, você não tem direito à gratificação, apenas o índice está equivocado. Para reclamar esse índice equivocado, que gerou uma diminuição da gratificação, você tem uma relação de trato sucessivo, porque a administração não nega o próprio direito reclamado. A gratificação é devida, o que existe é uma diferença de cálculo em relação ao pagamento. Agora, se a administração vem e diz o seguinte, ó, essa gratificação é para um tipo de servidor e você está recebendo de forma equivocada, então você não tem direito a essa gratificação, eu vou tirar essa gratificação dos seus vencimentos. Então, a partir do momento em que ele deixa de receber essa gratificação, você não tem uma relação de trato sucessivo, você tem uma relação de trato único. A administração negou o direito à gratificação. Essa é a grande dica proveniente da súmula 85. Então, por essa súmula 85, nós teríamos o quê? Ato do poder público que atinge determinada vantagem sem negar o direito ao seu recebimento, trato sucessivo, prescrição de trato sucessivo ou prescrição progressiva. Ato do poder público que atinge o próprio direito à vantagem e, consequentemente, o seu recebimento, trato único, prescrição de fundo de direito ou prescrição total. Se ligue também que prescrição total é sinônimo de prescrição de fundo de direito. Então, nos termos da súmula 85, se a administração, no caso do exemplo da gratificação, nega o direito à gratificação porque indevida e paga equivocadamente aquele servidor, nós temos uma relação de trato único. A prescrição que se aplica é do artigo 1º do Decreto 20.910. Se você tem a administração tirando alguma parcela da gratificação sem negar o direito a ela, mas reduzindo o seu valor, nós temos uma relação de trato sucessivo e a prescrição, portanto, é progressiva. Preste bastante atenção. A dica 2, para fazer a diferenciação entre uma prescrição e outra, diz respeito ao exemplo de lei ou ato de efeito concreto que suprime direito de servidor. Então, se a lei ou ato de efeito concreto suprime determinada vantagem do servidor, o prazo de prescrição é de 5 anos a partir da edição da lei ou da prática do ato. Isso é tema do STJ no recurso especial 1.689.960 de 2018, que diz o seguinte, a supressão de vantagem pecuniária de servidor público / pensionista por meio de ato normativo de efeitos concretos, mesma situação se aplica para a lei de efeitos concretos, descaracteriza a relação jurídica de trato sucessivo, atraindo a incidência da prescrição do próprio fundo de direito, cuja contagem do prazo prescricional inicia-se com a publicação do respectivo ato. Nessas hipóteses, ato normativo de efeito concreto ou lei de efeito concreto, a partir da edição da lei ou da prática do ato, inicia-se o prazo prescricional de 5 anos para o exercício da pretensão e temos o caso aqui de prescrição total, prescrição de fundo de direito, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910. Nunca esqueça, o artigo 1º diz respeito à prescrição normal, o artigo 3º diz respeito à prescrição progressiva ou prescrição de fundo de direito. Um exemplo prático na jurisprudência do STJ sobre, nesse caso, lei ou ato de efeito concreto, você extrai do próprio recurso em mandado de segurança 44.289, que diz o seguinte: cuida-se na origem de mandado de segurança contra ato do prefeito do município de Recife e da diretora-presidente da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores, que anulou a portaria 1010 de 2007, que concedia a aposentadoria impetrante, e publicou nova portaria alterando os valores da aposentadoria da insurgente com supressão do pagamento das horas extras. Então você tem aqui um ato administrativo de efeito concreto, o que atrai, nesse caso, a prescrição do fundo de direito. Em caráter de resumo e finalizando o vídeo, nós temos ato do poder público que atinge determinada vantagem sem negar o direito ao seu recebimento, prescrição de trato sucessivo,
ou trato sucessivo, relação de trato sucessivo, prescrição progressiva, prescrição de trato sucessivo, que é sinônimo, Decreto 20.910, artigo 3º, e as outras duas hipóteses. Ato do poder público que atinge o próprio direito à vantagem e, consequentemente, o seu recebimento, ou seja, o que se está negando aqui é o direito à vantagem e não o aspecto dela. Relação de trato único, prescrição de fundo de direito ou prescrição total, aplica-se o Decreto 20.910, artigo 1º, e ato ou lei de efeito concreto, nos termos do que vimos que existe tema do STJ, relação de trato único, prescrição de fundo de direito ou prescrição total, Decreto 20.910, artigo 1º. Então, aqui está o quadro que resume a aplicação da prescrição nos casos em que nós temos a possibilidade de diferenciar a relação de trato sucessivo com a relação de trato único, prescrição progressiva, prescrição de fundo de direito, prescrição de trato sucessivo, prescrição total. Espero ter te ajudado a entender efetivamente esse tema, porque ele é muito importante. Alegá-lo em provas subjetivas da advocacia pública, especialmente em peças processuais, é muito importante, mas isso pode cair tanto em prova objetiva quanto em prova subjetiva. Então, a partir de agora, você sabe diferenciar prescrição de trato sucessivo e prescrição de fundo de direito, e se já sabia, o vídeo serve para revisar efetivamente todos esses temas e conceitos. Eu sou o Birajara Casado. Para continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir vídeo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.